A paz do Senhor Jesus, queridos tios e tias da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Que privilégio ter você aqui conosco. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é uma honra contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai ter acesso às pré-aulas, desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então, por favor, já compartilhe o nosso vídeo com outros professores para que eles possam também ser abençoados. Mas no vídeo de hoje vamos estar abordando a lição de número 6 de juniores do terceiro trimestre de 2025. E o título da nossa lição é A Lição do Semeador. Vai ser uma aula maravilhosa. Quero trazer aqui já como sugestão para você que no momento do acolhimento você possa apresentar aos seus alunos em vasinhos diferentes, pode ser bandejas, pode ser algum potinho pequeno, mas os diferentes tipos de solos que nós vamos abordar nessa aula de hoje, nessa parábola do semeador. E eu já vou deixar aqui um modelinho para vocês se inspirarem. Em um dos potinhos você pode colocar argila ou então uma terra bem compacta para poder ficar um solo duro, representando o solo do caminho. No outro você vai colocar aí uma quantidade pequena de terra e muitas pedras. E nos outros dois, um você vai colocar espinhos por cima, ou então galhos secos por cima da terra, e o outro você vai colocar aquela terra bem fofinha, aquela terra bem bonita, bem fértil, para representar aí o terreno fértil da parábola. Você vai também levar algumas sementinhas, pode ser semente de feijão, de arroz, fica aí a seu critério. E ao abordar os alunos no momento já da entrada, você vai apresentar os tipos de solos, e vai também apresentar uma sementinha para eles e perguntar: se você tivesse que plantar essa sementinha, em que tipo de solo desses aqui você escolheria para plantar? Você acha que essa sementinha ia se sentir melhor e ia crescer melhor em que solo? Só pergunte e deixe os seus alunos na curiosidade. Lembrando a você que o objetivo desta aula de hoje é levar os seus juniores a compreenderem a importância de viver o evangelho de verdade. Então, por isso, você tem que estar bem atento ao objetivo. Depois que você fizer esse momento de acolhimento, despertando a curiosidade dos juniores, faça o momento da oração e aproveite para orar, pedindo a Deus que possa tirar toda a distração para que eles possam ouvir a palavra, ouvir o que você tem a ensinar sobre a palavra de Deus e guardar no coração e praticá-la. Depois que você fizer o momento da oração, faça também o momento da chamada. Pega aí papel e caneta para anotar a nossa sugestão de como você pode orientar os seus juniores a responderem essa chamada. Aqueles que estão presentes, eles podem estar respondendo presente com o coração aberto. E para aqueles alunos que estão ausentes, a turma pode falar em um só voz, em um só coro: Senhor, prepara o coração de Maria, de João, e vai citar aí o nome do coleguinha. Não esqueça que esse momento da chamada é o momento propício para você escolher aí quem será o ajudante do dia, preencher o seu quadro de frequência, preencher o seu álbum de figurinhas e apresentar os seus visitantes. Receba bem os seus alunos, principalmente os visitantes, para que eles queiram se matricular na sua classe de EBD. No momento do ofertório, reflita com os seus juniores que a palavra de Deus é uma semente plantada em nosso coração. E quando nós ofertamos na casa do Senhor Jesus, nós estamos mostrando frutos dessa palavra. Nós estamos mostrando que não deixamos que o orgulho, que o egoísmo tenha espaço no nosso coração, mas apenas o fruto da generosidade e da gratidão a Deus. E para introduzir o tema da aula de hoje, você pode perguntar: quem aqui já ouviu uma história na igreja, já ouviu uma palavra, uma mensagem, uma pregação, uma aula da EBD
E logo em seguida, poucos minutos depois, já tinha esquecido tudo, já não lembrava mais de nada. Deixa aí os seus juniores compartilhar com você. Eu tenho certeza que eles vão assumir que já ocorreu isso com eles. E logo em seguida, pergunte também: e quem já se empolgou para fazer alguma coisa para Jesus? Como, por exemplo, participar do grupo de louvor, não faltar em nenhuma EBD, ou então começar a participar de algum projeto da igreja, como, por exemplo, um grupo de gestos, de coreografia ou de apresentação, e você começa todo empolgado, com muita vontade de fazer. Porém, com o passar dos dias, com o chegar das dificuldades, com aquela distração das brincadeiras, acaba se desmotivando e não cumprindo com aquele compromisso. Já aconteceu com vocês? Pergunta aí para os seus juniores. Quando vocês começam o trimestre, vocês fazem aquele compromisso: eu não vou faltar nenhuma EBD, eu vou ganhar como aluno mais frequente. E aí, no decorrer do trimestre, começa a fazer frio, você fica com preguiça de acordar para vir para a EBD, ou então você vai brincar com um amigo na rua, perde o horário. Já aconteceu isso aí com vocês? Faça a pergunta e deixa os seus juniores participarem. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Então, ele orientando uma grande multidão sobre a sua palavra, ele contou uma história, uma parábola, para poder ensinar aquelas pessoas que o nosso coração é uma terra e que cada pessoa tem um tipo de terra no seu coração, que o coração de cada pessoa é uma terra diferente e que a semente a ser plantada nessa terra é a palavra de Deus. Então, pergunte aí para os seus juniores: qual será o tipo de terra que está sendo o seu coração? Desses que nós acabamos de apresentar no momento do acolhimento, da chegada na sala de aula, qual será que é o tipo de terra que está sendo o coração de cada um de vocês? Então, a história de hoje, o tema da nossa lição de hoje é a lição do semeador. Vamos prestar atenção para descobrirmos qual é a terra do nosso coração. Então, leia com eles a leitura base dessa aula de hoje, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. E você já sabe, faça a leitura na Bíblia Sagrada, peça que os seus juniores possam abrir a Bíblia, localizar, tenha paciência e, se puder, faça uma leitura compartilhada. Faça também a leitura do Memorizando, que está no livro de Isaías, no capítulo 55, verso 11, que diz: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Para que você possa memorizar e também fazer com que os seus juniores entendam o sentido desse versículo, você pode estar pedindo que eles utilizem a sementinha que você deu no acolhimento para fazer a memorização. Eles vão segurar a sementinha e você vai explicar. Essa sementinha, ela representa a palavra de Deus. Então, vamos usar para fazer a nossa memorização. Segurem todos aí as suas sementinhas e vamos falar cada parte do versículo. Mostra sim a sementinha e recita a primeira parte do versículo, que é: assim também é a minha palavra. Em segundo, a segunda parte do versículo, eles vão representar como se estivessem plantando essa sementinha em sua própria mão. E eles vão recitar a parte seguinte do versículo, que diz: ela não volta para mim sem nada. E aí fecha a mãozinha, representando que a semente foi plantada. Na próxima frase do versículo, eles vão estar fazendo, imitando aí com a mão, como se essa sementinha que foi plantada estivesse crescendo e se tornando algo muito grande, uma árvore. Você vai fazendo essas explicações para eles, tá bom? Como vai ser o gesto que eles vão fazer enquanto falam a parte do versículo. E aí, faz o gesto e fala a parte do versículo. E a parte do versículo fala assim, ó: mas faz o que me agrada fazer. Na última parte do versículo, eles vão abrir as mãos e fazer um gesto como um desabrochar, citando então a parte do versículo que diz: e realiza
tudo o que eu prometo. Você repete os gestos com eles enquanto fala as partes do versículo. Dessa forma, tanto eles vão memorizar, quanto eles também vão entender de uma forma bem concreta a palavra de Deus sendo plantada em nossos corações, em nossa vida. Não esquece, não. Eles precisam entender o significado desse versículo para que faça sentido e assim eles memorizem. Você repete o versículo fazendo gestos e pode estar olhando, consultando o cartaz. E quando você vê que eles já pegaram ali as frases do versículo, aí você pode estar cobrindo o cartaz e fazendo apenas os gestos para que eles possam identificar a que parte do versículo é que corresponde esses gestos. Ou seja, esse versículo nos dá uma segurança incrível de que a palavra de Deus é uma sementinha super poderosa. E mesmo que alguns corações, mesmo que algumas pessoas não recebam essa palavra de bom grado, que não sejam corações como terras boas, férteis, mas a palavra de Deus, ela sempre vai germinar. Mesmo que alguns corações não recebam bem essa semente, essa palavra, mas se o coração receber, essa palavra ela vai germinar, vai crescer, vai dar frutos e vai cumprir tudo que Deus promete. Aproveite em seguida, já faça o momento do louvor. Pega aí papel e caneta para anotar nossa sugestão. Temos aqui a sementinha de Aline Barros e semeador levando a semente de tia Kelly. Faz aí um momento de louvor com os seus juniores. E aproveitando, deixa eu te fazer um pedido muito especial. Dá um like no nosso vídeo, crente. Se nós estamos te ajudando com essas sugestões, não custa nada. Nos ajude também. Dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário. Isso faz muita diferença pra gente. E a você que já tem feito isso, nosso muito obrigado. Que Deus te recompense poderosamente. E vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento da dinâmica. Fica atenta aí, se quiser, pega papel e caneta para anotar, mas presta muita atenção. O nome da nossa dinâmica de hoje é Limpando o Terreno do Coração. Você vai dividir a sua turma em 2 grupos, 3 grupos, como você preferir e de acordo também a quantidade dos seus alunos. É interessante você dividir os grupos porque essa competição saudável vai trazer um bem-estar para a sua turma, vai fazer com que eles interajam mais e se torne um momento ainda mais divertido e também de aprendizado, tá bem? Você vai levar para a sala de aula 2 caixas. Espera aí que eu vou te dar mais detalhes. Mas antes, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal. Como funciona? Você faz a assinatura, recebe todo o nosso suporte e tudo que nós temos apresentado aqui, as imagens, o plano de aula digitado, videochamada, convite para você mandar para os seus alunos, material para datas comemorativas, encerramento do trimestre, enfim, são muitos materiais que você vai ter acesso diretamente no seu WhatsApp para poder melhorar ainda mais a sua aula. Assista esse vídeo para você entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Não te disse, crente, é uma bênção. E mesmo sendo uma assinatura, mas é um valor muito acessível, não exige fidelidade. Então, fica tranquilo,
Para você saber mais informações e fazer a sua inscrição, você pode estar entrando aqui na descrição desse vídeo. Tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de informações no WhatsApp. Não é aqui, é lá no WhatsApp. E lá nós vamos tirar todas as suas dúvidas e você vai poder fazer parte desse grupo de membros VIPs do nosso canal. Não perde tempo não, gente. É bênção pura sem mistura. Mas dando continuidade à nossa dinâmica, que tem como tema limpando o terreno do coração, você vai levar para a sala de aula 2 caixas, ou então uma caixa para cada grupo que você resolver dividir aí a sua turma. Você vai levar nessa caixa uma terra, certo? Uma quantidade de terra, ou você pode levar até um outro tipo de material, pode ser semente, se você não quiser fazer sujeira, fique à vontade. Você vai colocar uma pedra em um tamanho maior, você vai colocar pedrinhas em tamanho menores e também você vai colocar aí pedaços de papel crepom, de preferência em um tom marrom ou verde, para representar aí os galhos, os espinhos, para representar os embaraços. Você vai deixar isso tudo bem misturado na caixa e vai estar distribuindo uma caixa para cada equipe. E explicar para eles que ali é o terreno do coração e que eles precisam limpar toda aquela bagunça do terreno do coração e deixar a terra limpinha, prontinha para receber uma boa semente. E quando você for falando o tipo de coisa que tem que tirar para limpar esse coração, eles vão ter que rapidamente, em equipe, tirar. É claro que se for a pedra vai ser fácil, porque um só tira e está resolvido. Mas os outros itens aí vão ser uma quantidade maior. Você vai picar aí a folha de papel crepom bem pequena, né, tamanhos bem menores, para ficar vários pedaços, para eles terem um pouco mais de dificuldade para tirar e limpar o terreno do coração, tá bem? Então anota aí, a pedra grande vai estar representando a pedra da distração. Então quando você falar tira a pedra da distração, eles rapidamente vão ter que tirar a pedra grande. Se a equipe tirar o item errado, vai perder ponto, já vai ficar aí mais para trás nessa atividade, tá bem? Quando você falar para eles, tira as pedrinhas do desânimo, eles vão ter que rapidamente tirar as pedrinhas em tamanhos menores que tem aí dentro da caixinha. E quando você falar espinhos das preocupações, aí eles vão ter que tirar os pedaços de papel crepom. Só que, tá aqui um segredo, quando você falar para, a equipe vai ter que parar. E aí você vai mudar para outro tipo de pedrinhas, tá bom? Quando você falar tira a pedra da desatenção, claro, vai ser fácil, eles vão tirar só a pedra grande. Mas quando você falar tira as pedrinhas do desânimo, eles rapidamente vão começar a tirar as pedrinhas. E depois, rapidinho você fala, parou! E já muda logo para o próximo comando, que é os espinhos das preocupações. E rapidamente para novamente, volta para as pedrinhas do desânimo, até que toda a terra esteja limpa. A equipe que conseguir limpar primeiro o terreno do coração, você pode estar dando um prêmio. Se você quiser, ao invés de você colocar apenas uma pedra grande representando a pedra da desatenção, você pode colocar também uma quantidade maior de 3, 4, para ficar mais difícil o nível da dinâmica e eles estarem mantendo a concentração e fazendo juntos, tá bom? Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer aí com seus alunos? Deixa aqui nos comentários. Mas não esquece não, dinâmica não é brincadeira. É brincar sim, a gente se diverte sim, mas é fazer sentido, é ter uma aplicação na vida dos seus alunos. Então explique para eles que se o nosso coração estiver cheio de coisas ruins, de distração, de preocupação, de desânimo, não vai ter espaço, não vai ter como a gente plantar a boa semente da palavra de Deus. Nós precisamos limpar tudo isso, tirar tudo isso do nosso coração para deixar uma terra boa, uma terra bonita, uma terra fértil, preparada para que a palavra de Deus seja plantada. Em outras palavras, quando vocês vierem para a EBD,
tem que deixar as preocupações lá fora para poder ter o ouvido atento, para ouvir a palavra. Tem que deixar lá ó, o pensamento nos brinquedos, o pensamento nos joguinhos. Tem que deixar de lado, tem que deixar toda a distração. Tem que se concentrar aí na sala de aula para aprender a palavra de Deus. Assim, o coração deles vai estar sendo um coração como uma terra fértil. E vamos agora para o nosso momento da história, para que você possa contar essa história de uma forma bem sensorial e participativa. Você pode convidar os seus alunos para se aproximarem de você. Faz aí um círculo, no meio do círculo coloca os potes lá do momento do acolhimento. Vou deixar aqui novamente como sugestão para vocês, para que eles possam interagir com você e com esse material enquanto você conta a história. Você pode também apresentar alguns cartazes com imagens representando aí o coração caminho, o coração cheio de pedras, o coração cheio de espinhos, o coração que é a terra boa e frutífera, e também o pássaro que vai comer as sementinhas. Você pode levar esse pássaro em formato de desenho ou então um pássaro de brinquedo, vai ser bem legal. Também o sol escaldante, uma árvore frutífera. Se aí na sua igreja, perto da sua igreja, tiver uma árvore frutífera bonita, é o momento de você levar os seus alunos lá para olharem de perto, para ver, para eles observarem que aquele local onde aquela árvore cresceu foi um local propício, foi uma semente que achou um lugar bom para crescer e dar frutos. E apresente também o visual da lição. Pode ser o visual que vem acompanhando a revista, é um outro visual da internet. Os nossos assinantes recebem esse visual que eu estou passando para vocês. Mas você consegue dar uma excelente aula também com esses outros itens que eu falei. Pois bem, comece mostrando para eles a primeira caixa, que é a caixa que representa o caminho. Você vai apresentar para eles a caixa e, como eu falei lá no início, você pode apresentar aí uma caixa com a quantidade de argila. Você vai precisar deixar a argila endurecer para poder fazer essa demonstração. Esteja atenta a isso. Explique para eles que Jesus, ele estava diante de uma grande multidão e ele estava contando uma história, uma parábola, para poder as pessoas entenderem que o nosso coração é como uma terra e que essa terra pode ser uma terra boa para que a semente possa crescer e dar frutos, ou então uma terra que não é muito boa, que não recebe bem, que não é propícia para que essa semente seja plantada. Peça que eles peguem as sementes que você entregou também no acolhimento e explique que essas sementinhas que eles estão utilizando representa a palavra de Deus quando é lançada, quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela pode ou não penetrar em nosso coração. Enquanto você vai apresentando as caixinhas e permitindo que eles possam interagir, plantando as suas sementinhas em cada uma dessas caixinhas, você também vai apresentando os cartazes que eu acabei de mostrar, representando os diferentes tipos de solo que é o coração das pessoas. Comece pelo primeiro solo, que é o coração estrada, o coração caminho. Já viram como é o caminho, como é a terra do caminho? Quando a gente está andando na zona rural, principalmente, o caminho é aquela parte da estrada que é dura, que a terra é dura. Muita gente passa por lá, muita gente pisa e acaba apilando aquela terra. Como essa terra aqui, ó, peça que eles toquem na terra, sintam aí, se você levou argila, eles sintam para ver como é duro, como é enrijecido. Então, é um coração, é uma terra dura que a semente não consegue penetrar. Vamos tentar aqui plantar nossa semente para ver se vai entrar, se vai dar certo? Com certeza não vai e as sementes vão ficar aí na superfície. Então, Jesus explicou que o semeador, o homem que planta, o homem que saiu a semear, ele levou várias sementes, representando a palavra de Deus, e lançou algumas sementes na beira do caminho, na estrada. E como aconteceu aí na experiência de vocês, essas sementes elas não conseguiram penetrar porque aquela terra do caminho não era uma terra boa ou não era uma terra fértil. E aí o que foi que aconteceu? Como as sementes ficaram expostas, veio os pássaros
e comeram essas sementes. Então, o nosso coração, o coração das pessoas que são coração caminho, é essa terra dura. É como se a pessoa estivesse ouvindo algo muito especial, mas estivesse muito distraída, não estivesse dando importância ao que está ouvindo. E aí, ouve em um ouvido e sai pelo outro. Faça aí a aplicação para eles. Sabe quando você está no celular, quando você está assistindo um desenho, quando você está brincando e a sua mãe chega perto de você e lhe dá um comando, lhe fala algo, lhe dá uma explicação, lhe pede alguma coisa, mas você está tão distraído que você ouve, mas não consegue entender, não consegue guardar, não dá valor, não dá atenção de verdade ao que sua mãe está falando? Então, esse coração estrada é um coração assim. Ouve a palavra de Deus, mas não entende, não guarda, não dá importância a essa palavra. É como as pessoas que às vezes ouvem você falando de Jesus, mas ela, ó, não se importa, não dá ouvidos, não quer viver de forma que agrade a Jesus e deixa a palavra de Deus simplesmente passar, não deixa ela ficar guardada no coração. Em seguida, apresente para eles também a caixinha da terra com as pedras. Explique para eles que este semeador, ele continuou a semear, ele continuou a andar espalhando a palavra, espalhando aí as sementes da palavra de Deus. E ele chegou até um local onde existia terra, mas existia muitas pedras. Mostra aí essa caixinha, mostra o desenho deste coração cheio de pedras e explique que ele estava falando no coração que tinha muitas pedras. Essas pedras representam as dificuldades. Então tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, gosta de ouvir, acha bonito, naquele momento que está ouvindo, se comove, acha lindo e diz: eu não vou mais fazer o que é errado, eu agora quero fazer o certo, eu quero agradar a Jesus. Eu agora vou vir para a EBD todo domingo. Eu agora vou fazer o meu devocional todos os dias. Então começa a ter aquela empolgação, aquele ânimo, aquela alegria. E aí, de uma hora para outra, para de fazer. É uma empolgação de uma hora para outra, mas da mesma forma como se empolga rápido, também deixa rápido. Já viram como é uma sementinha que cai entre os espinhos? Então, ela não tem espaço para que as raízes dela se firme direitinho. As pedras não permitem, porque são duras. E como a semente não encontra, né, lugar para as raízes dela se firmarem, ela até cresce para fora. Para fora ela aparece. Você pode colocar uma plantinha, seja de desenho, ou uma plantinha pequena que você encontrar aí na beira do caminho. Coloca aí nessa caixinha, explica aqui, até que parece que vai dar certo. Parece que a plantinha vai crescer, vai prosperar. Porém, quando vem os desafios, quando passa o tempo, vem o sol forte, essa sementinha não tinha raízes profundas e aí acontece da pessoa desistir muito facilmente. Então, as pessoas que têm o coração cheio de pedrinhas, é uma terra assim. Quando a semente da palavra de Deus é pregada, quando eles ouvem a história, quando eles vêm para a escola dominical, para o culto e ouvem a palavra de Deus, eles até se empolgam naquele momento. Fazem compromisso, dizem que não vão mais faltar na EBD, que agora vão fazer o que é certo, que não vai mais mentir, que não vai mais brigar, mas não se mantém naquilo ali. Então, quando chega em casa, aí no próximo domingo tá fazendo frio, ele foi dormir tarde, ou então esqueceu e marcou com um amigo que ia brincar na rua, e aí simplesmente já não dá mais o valor na EBD, não dá mais importância para ir para a igreja, esquece que prometeu para o Papai do Céu que não ia mais xingar, que não ia mais mentir, não ia mais brigar, e quando vê, já está fazendo tudo de novo. Ou seja, o desânimo, o desinteresse é como o sol forte que vem, ó, e abate aquela plantinha e destrói aquela plantinha. Como aquela plantinha não tinha raiz, não tinha uma fé firme, não tinha uma fé firmada, não tinha profundezas,
aí rapidinho ele desanima de tudo. Será que aí na sua sala de aula o coração dos seus juniores está com esse coração cheio de pedrinhas? Meu Deus do céu, pergunta para eles aí, mas eu tenho certeza que não, em nome de Jesus. E se tiver, em nome de Jesus, eles vão tirar todas as pedrinhas, como na dinâmica, para deixar um terreno bem preparado, bem fértil para a palavra de Deus. Dê continuidade com o próximo cenário, com o próximo cartaz. Apresente para eles a caixa com os espinhos. Explica que o semeador continuou a semear e semeou entre os espinhos. Será que vai dar certo essa semente crescer? Peça que eles possam estar aí plantando as sementinhas entre esses espinhos, os espinhos fictícios, é claro, tá bom? Então, para ver se vai ou não crescer, se vai dar certo esse plantio. E quando Jesus vai falar sobre esse terreno, Jesus está falando daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas também ouve outras coisas que não é a palavra de Deus. Ocupa o coração com a palavra de Deus, mas ocupa também com outras coisas que não é a palavra de Deus, com coisas que não agradam a Deus. São aquelas pessoas que vêm para a igreja, mas também querem ir para a festinha da escola, a festinha junina, que também ouve a palavra de Deus, mas ouve as músicas que não agradam a Deus. Fala de Jesus, mas quer também falar coisas que entristecem Jesus, quer xingar, quer falar palavrão. Então a sementinha que caiu entre os espinhos foi assim. A sementinha até tentou crescer, mas os espinhos cresceram juntos também. E aí os espinhos acabaram sufocando a plantinha e a plantinha morreu. É isso que acontece quando nós deixamos que no nosso coração entre coisas que não agradam a Deus. As coisas que não agradam a Deus vai acabar sufocando aquilo que agrada a Deus, a palavra do Senhor. Se você ouve a palavra de Deus na EBD, na igreja, no seu devocional, e depois você vai assistir um desenho feio, depois você vai assistir um filme feio, você vai jogar um jogo feio, você vai brincar com amiguinhos que falam palavrão, que cantam músicas que não agradam a Deus. Então isso aí são como os espinhos, eles vão tomar lugar no seu coração e vai sufocar a plantinha da palavra de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos estar muito atentos para não deixar que os espinhos cresçam nos nossos corações. Então, com isso, nós entendemos, juniores, que no nosso coração o espaço deve ser para a palavra de Deus, para aquilo que agrada a Deus. Não dá para você querer manter no seu coração as coisas de Deus e também as coisas que não agradam a Deus, ou dar mais valor para as coisas que não agradam a Deus do que para as coisas que agradam a Deus. Deixar mais tempo para as brincadeiras, mais tempo para os joguinhos, do que para ler a revista da escola dominical, do que para ouvir louvores que agradam a Deus, brincar com brincadeiras que vai alegrar o coração de Jesus. Temos que ter muito cuidado. Nosso coração é um terreno e nós podemos escolher que tipo de terreno é que vai ser o nosso coração. Mas o semeador que continuou, não desistiu de semear a palavra, semeou em uma terra boa. Mostre para eles aí a terra boa. Explique que ele representa, essa terra boa representa o coração bom, o coração que está limpo, o coração que está preparado, o coração que está morrendo de vontade de ouvir a palavra de Deus, de agradar a Deus, de fazer as coisas boas que o Papai do Céu nos pede. Então, o semeador lançou essa semente sobre essa terra boa, essa terra fértil. Peça que eles possam lançar a semente deles aí também nessa caixa com a terra fértil. Ali não tem pedras para atrapalhar, não tem as distrações, não tem as preocupações, não tem os desafios, não tem a falta de tempo, não tem as mentiras, não tem as brigas, não tem as más influências. Nada disso tem nessa terra do coração, que é uma terra fértil, é uma terra limpa, uma terra bem fofinha, própria para que a palavra de Deus, que a semente da palavra de Deus possa crescer, possa dar frutos, possa se tornar uma árvore bem grande.
Olha que coisa maravilhosa. E quando é que a gente pode, como é que a gente pode preparar o nosso coração para ser uma terra boa? É linda a palavra de Deus, é orando, é ouvindo falar de Jesus, é obedecendo. Tudo isso é uma forma de nós prepararmos o nosso coração para ser uma terra boa, para receber cada vez mais sementinhas e sementinhas da palavra de Deus. Pergunta aí para os seus juniores, quem aqui quer manter o seu coração sendo uma terra boa, uma terra fértil, uma terra limpa, como essa daqui? Eu tenho certeza que eles vão afirmar que querem sim, em nome de Jesus. Então, essa terra boa, esse coração que é a terra boa, representa a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Faz aquilo que Papai do Céu pede, faz aquilo que a palavra de Deus nos orienta, transformando assim o seu coração em uma terra boa. Então, juniores, nós temos a escolha de que terra é que o nosso coração vai ser. Somos nós quem escolhemos qual é a terra que é o nosso coração. Isso não vem pronto. Você não já nasce com o seu coração sendo um caminho. Você não já nasce com o seu coração sendo uma terra cheia de pedrinhas ou então cheia de espinhos. Não. É uma escolha nossa. Nós precisamos escolher que o nosso coração seja uma terra boa. Ou seja, ouvir e praticar a palavra de Deus. Não deixando que as preocupações tomem no nosso coração, tenha mais espaço no nosso coração. Não deixando que a desobediência tenha espaço no nosso coração. Não deixando que as outras coisas tomem o nosso tempo todinho, as distrações tomem o nosso tempo, as diversões tomem o nosso tempo e a gente não tenha tempo para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos escolha, nós precisamos cuidar muito bem da terra que é o nosso coração. E se por acaso, em algum momento, essa terra for sujada, se em algum momento nessa terra que é o nosso coração começar a aparecer pedrinhas ou aparecer espinhos, ou então ficar dura como a terra do caminho, nós precisamos identificar, precisamos estar atentos e fazer como na nossa dinâmica, limpar. Pedir ao Espírito Santo de Deus, pedir ao Papai do Céu, me ajuda a limpar, me ajuda a fazer com que o meu coração seja uma terra novamente fofinha para receber a tua palavra, me ajuda a tirar as pedrinhas do meu coração, me ajuda a tirar os espinhos, deixar a minha terra, ou deixar o meu coração como uma terra sempre muito boa para receber a palavra. E tenha certeza, deixa aí seus juniores com essa certeza, com essa convicção de que o próprio Papai do Céu, que é o semeador dessa palavra, que é o dono dessa sementinha que é a palavra de Deus, ele tem muito interesse em cultivar o nosso coração, tirar o que não agrada do nosso coração e nos ajudar a manter o nosso coração preparado para receber a sua palavra. Então, a terra boa é a terra que ouve e pratica a palavra de Deus. E toma muito cuidado para não deixar ficar duro, ficar cheio de pedrinhas, cheio de espinhos. Quem aqui se compromete com isso? Pergunta aí para os seus juniores. Eu tenho certeza que eles vão sim responder que sim. E aquele que pode todas as coisas, o dono da boa semente, vai ajudar a cada um deles. Glória a Deus, aleluia, vai ser uma aula maravilhosa. Deixa aqui nos comentários se você está empolgado para dar essa aula para os seus juniores. E não esquece não, deixa o seu like, deixa aí o seu joinha crente. Deixa agora, não deixa para depois não. Deixa um comentário, ativa as notificações aí, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. Vamos juntos dar crescimento a essa família Descomplicando a Teologia. Mas não acabou aqui não. Vamos agora para a nossa sugestão da conclusão. Presta bem atenção. A minha sugestão é que você possa levar copos descartáveis ou então algum potinho reciclável com uma terra fértil, com uma terra boa. Leve para a sala de aula e peça que eles possam estar plantando essas sementinhas
que você entregou no início da aula nesses potinhos, cada um no seu potinho. E eles vão levar para casa e vão tentar cultivar essa sementinha, tá bom? Para ver se eles conseguem. Eles vão ficar muito empolgados. Explica que quem conseguir pode, assim que a plantinha crescer, trazer para mostrar aí para você na sala de aula. Lembra de pesquisar aí, ó. Se for feijão, quantos carocinhos de feijão vai ter que colocar para poder essa sementinha nascer? E se for milho, como é que você vai deixar a terra mais úmida, um pouco mais seca? Quantas vezes ao dia eles vão precisar regar? Eles vão precisar deixar onde? Na sombra? No sol? Tudo isso para facilitar, para que eles consigam cultivar essa sementinha. Tenha certeza que ao sair da sua classe, da sua sala de aula com esse copinho e essas sementinhas, as pessoas vão perguntar para eles o que é aquilo, para que é aquilo, e eles vão ter a oportunidade de replicar aquilo que aprenderam na sua sala de aula, transbordando para as outras pessoas o ensino da palavra de Deus. Vai ser uma bênção, crente! Faz também a atividade da revista para fixar ainda mais o conteúdo. E não esquece, anuncia o tema da próxima semana, convida os seus alunos a retornarem. Eu também te convido a retornar aqui para o nosso vídeo da lição 7, em nome de Jesus, e te agradeço por estar conosco. Muito obrigada, Deus abençoe a sua aula, Deus te use poderosamente. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos.